versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Lendo esse texto bíblico, nos veio logo um tema que com certeza é edificante. Nós traremos para vocês esse tema: vida cristã no equilíbrio do Espírito. Repito, vida cristã no equilíbrio do Espírito. Eu acredito, meus amados irmãos, que quando o apóstolo São Paulo estava escrevendo esta carta aos nossos irmãos da Galácia, ele recebeu uma revelação tremenda do Espírito Santo para a igreja. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Quando ele diz andai no Espírito, eu passo a entender que a igreja do Senhor Jesus, ela deve buscar andar no equilíbrio do Espírito Santo. Por falar em equilíbrio, nós gostaríamos de citar a vocês algumas frases que vai te ajudar muito nessa instrução bíblica hoje à noite. Equilíbrio. O que seria equilíbrio? É um estado de corpo sob um ponto de resistência. Equilibrado, aquele que é moderado, aquele que é prudente, aquele que anda em harmonia. Portanto, o equilíbrio nos traz moderação, equilíbrio nos traz prudência, equilíbrio nos traz harmonia. E o Espírito Santo de Deus, ele com certeza no seu ministério terreno, muitos serviços, muitos trabalhos ele tem para fazer com a igreja. E um dos serviços, um dos trabalhos específicos do Espírito Santo para a igreja é fazê-la andar no equilíbrio, porque a igreja, quando ela anda no equilíbrio, ela anda moderada, ela anda prudente, ela anda com harmonia. Eu vejo um exemplo imenso, grande exemplo de harmonia, um grande exemplo de equilíbrio, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos dá um grande exemplo. Veja só, sendo três pessoas distintas, eles harmonizam-se de tal maneira que torna-se um só Deus com uma só divindade. E aí eu vejo claro esse grande exemplo de equilíbrio. Não existe nenhuma outra pessoa de tal exemplo de equilíbrio do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem essa função de levar a igreja a andar no equilíbrio. A Bíblia diz que o Pai está no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: o Pai está nos céus, o Filho de Deus está ao seu lado. A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 7, versículo 55, que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos do céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, de forma que Deus o Pai está no céu, no seu trono de glória, o Senhor Jesus está ao seu lado, à sua destra, intercedendo por nós. Porém, o Espírito Santo de Deus está em nós, ele habita em nós, e a função, uma das funções que ele tem habitando a igreja é levá-la ao ponto de equilíbrio. E com certeza aquele crente que busca maior comunhão com o Espírito Santo, aquele crente que busca andar em harmonia com o Espírito Santo, aquele crente que procura estar firmado em Cristo, buscando maior comunhão com o Espírito Santo, sem dúvidas nenhuma, o Espírito de Deus levará este crente a um ponto de equilíbrio, levará este crente a viver uma vida de moderada, a viver uma
Espírito Santo de Deus, ele habita na igreja, ele habita em nós, gerando um verdadeiro equilíbrio em nossa vida. Tal equilíbrio que a palavra de Deus nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havíamos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Com esse texto bíblico eu passo a entender que a função do Espírito Santo é nos levar ao equilíbrio. Eu não falo de equilíbrio, eu não falo de equilíbrio imperfeito, porque nós mesmos estamos vivendo um determinado momento com a vida moderada, de repente nós estamos desmoderados, nós vivemos uma vida às vezes com prudência, de repente vivemos imprudente, estamos vivendo de forma harmoniosa, de repente ficamos em desarmonia. Quando eu falo de equilíbrio, eu entendo que equilíbrio é o pleno, total, absoluto equilíbrio. Esse é que o Espírito Santo está trabalhando na igreja, é esse equilíbrio que o Espírito Santo está fazendo na igreja, conduzindo a esse perfeito equilíbrio, porque assim a igreja ela poderá com certeza viver uma vida de moderação, viver uma vida de prudência, viver uma vida de harmonia. Eu acredito plenamente nisso, e se nós procurarmos entender e compreender por que o apóstolo São Paulo nos fala andar no Espírito, aí nós iremos com certeza compreender de fato que o equilíbrio que o Espírito Santo de Deus trouxe para a igreja, está fazendo, está levando a igreja a viver, é o pleno, total, absoluto equilíbrio. E Deus, em Cristo Jesus, vai cada vez mais abençoar a sua igreja, e a igreja vai alcançar cada vez mais uma vida plena de sucesso, a igreja vai alcançar cada vez mais uma vida de maior conversão, a igreja vai alcançar cada vez mais maior harmonia com o Senhor, a igreja vai alcançar cada vez mais maior comunhão com o Senhor, a igreja vai alcançar cada vez mais uma maior conversão. Louvado seja Deus, aleluia. Para alcançarmos o equilíbrio na vida cristã, precisamos estar na direção do Espírito Santo, porque tudo na vida cristã começa pelo Espírito Santo. Eu quero te pedir para que você venha seguir a instrução da Escritura sobre o que nós acabamos de falar. Tudo na vida cristã começa pelo Espírito Santo. Primeiro, João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Segundo, é pelo Espírito Santo que inicia o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Jesus respondeu para Nicodemos e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É pelo Espírito Santo que resistimos às astutas ciladas de Satanás. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina acerca disso. É pelo Espírito Santo que permanecemos firmes na graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 13, nos diz que a plenitude está total, até que todos cheguemos à unidade da fé, a varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Esta é a ação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, com certeza, é o Espírito que nos leva ao pleno e total equilíbrio. Por isso que o apóstolo São Paulo disse: andai no Espírito, vivei no Espírito. E quando ele diz andai no Espírito, ele está nos dizendo: andai no equilíbrio do Espírito Santo. Porque quando andamos no equilíbrio do Espírito Santo, nós podemos tornar varões perfeitos, varões totalmente perfeitos, na medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando estamos no equilíbrio do Espírito, nós entendemos que
Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando estamos no equilíbrio do Espírito, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus.